Essa conversa me fez lembrar de... Bom, eu sou um usuário do Postgres há mais de 20 anos. Me fez lembrar de coisas no Postgres que me fizeram muito felizes, que resolveram problemas, né? Bom, uma coisa uma coisa mais simples, mas lá no início, né, que eu lembro que a linguagem PL, PGSQL, para a criação de functions e procedures no banco, desde o início sempre foi muito evoluída, né? Desde sempre a gente consegue criar procedures bem sofisticadas. Outra coisa que lá no início dos anos 2000 eu usei num sistema de bibliotecas foi o Full Text Search, que permitia a gente... Na época a gente pegou todos os livros que estavam em domínio público, tinha lá os PDFs, né? Foi feita uma conversão para texto, esse texto guardado dentro do Postgres e usado o Full Text Search para fazer buscas dentro desse conteúdo. Funcionava muito bem essa busca, né? Inclusive não exata, né? Porque o legal do Full Text Search é assim, né? Pegava às vezes um pedaço da palavra e achava. O Full Text Search é um bom exemplo de uma funcionalidade que era uma extensão e foi acabar parando no core do Postgres. Isso lá na versão 8.4, se não me engano. Faz bastante tempo lá. Nas primeiras versões mais antigas era uma extensão, porque dentro da árvore do Postgres lá tem um pacote que a gente chama de contrib, que são algumas extensões que são mantidas pelo time principal de desenvolvimento. São contrib séries. São contrib séries que a gente mantém lá no core. Né? Porque tu pode ter tua extensão, mas tu mantém, né? Tu mantém compatibilidade entre versões diferentes do Postgres e tudo mais. E o Full Text Search é uma extensão promovida, dá pra se dizer que foi promovida de extensão para uma feature do core. Tem uma outra funcionalidade do Postgres, uma outra extensão que é muito famosa e que também fez o Postgres se tornar o banco de dados para GEL, acho que o mais usado no mundo, que é o PostGIS. Por conta do PostGIS, todos os mecanismos de extensibilidade do Postgres evoluíram muito por conta do PostGIS. Ele subiu a régua do formato que a extensão devia estar escrito e mantido. O Full Text Search também, por conta dos índices lá, dos índices o GIN e GIST, foram criados para resolver, por causa no caso do GEL lá, tu tem um ponto, tu tem um polígono, né? E como é que tu faz uma query num polígono, né? Não é um B-tree que tu vai fazer uma query num polígono, tu tem que usar outros tipos de estrutura de dados para tu fazer busca espacial. E a mesma coisa para busca textual, né? Só um B-tree não é suficiente para tu ter algumas questões de similaridade e tudo mais. Então tem outros tipos de índice que é adequado para isso. No caso, o GIST e o GIN ou é ao contrário? Eu não lembro agora. Enfim. E, cara, o PostGIS e o Full Text Search foram extremamente relevantes para a evolução da extensibilidade do Postgres. E tem outras coisas de extensibilidade que eu acabei não comentando, que, por exemplo, tu falou da PL, né? PL PGSQL, que é muito evoluído até hoje, é muito evoluído, muito usado. Depois a gente vai criar umas polêmicas falando de regra de negócio no banco ou fora do banco. Mas o Postgres é capaz de tu escrever funções e procedures dentro do banco em várias linguagens de programação. Nativamente, tu consegue criar uma função em C, em SQL ou PL PGSQL. E aí, junto, tu consegue escrever funções em Python, em Perl, tem PL PHP, tem Java, tem Ruby, tem Shell Script, tem JavaScript com o V8, usando tanto para JavaScript quanto o motor V8, JavaScript, CoffeeScript, Rust, enfim, um monte de linguagens. E se tu tem uma linguagem vanilla qualquer, que tu desenvolve uma linguagem nova, tu consegue, por causa que o Postgres é extensível, tu consegue plugar a tua linguagem e escrever funções dentro do banco que é escrito nessa linguagem. Tanto que em 2021 eu mentorei uma aluna do Google Summer of Code para evoluir o PL Lua, que é a linguagem Lua lá. A gente evoluiu a PL Lua dentro com uma extensão, né? Mas é para tu escrever funções em Lua dentro do Postgres. Que massa. O céu é o limite, né? O céu é o limite, o céu é o limite. Essa heterogeneidade, né, de recursos, eu lembro também, eu não lembro que versões surgiu exatamente, mas é um recurso que eu usei as colunas JSONB, quando a gente consegue fazer consulta ali dentro, percorrer o subobjeto do subobjeto, né? Isso também foi uma coisa que daí consegue organizar, armazenar dados não estruturados em formato quadradinho de tabela, né?
A questão de dados não estruturados é até mais antigo que o JSON, né? Porque o JSON entrou, o tipo de dados JSON, ele entrou no Postgres 9.2. Mas desde a versão 8.1, 8 ponto alguma coisa, a gente já tinha extensão XML e tem uma extensão chamada HStore, que é Horizontal Store, que na verdade é um par chave-valor. Isso já existe no Postgres, de dados semi-estruturados, há muito tempo. Que ele no valor pode botar um documento inteiro. Né? Ali no valor tu bota uma string do jeito que tu quer, e uma chave, pronto. E tu tem um HStore, tu tem um dado semi-estruturado ou não estruturado dentro do teu banco relacional, utilizando de todas as características que tu já tem de grátis. Por trás, o por ACID fora, por né? trás, né? Atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade. Então toda a engine está ali, e tu estende a engine, mas tudo que é importante, que garante, que te dá confiabilidade no dado que tu for escrever, depois tu vai ler, vai estar exatamente aquele dado que tu mandou escrever, tu te beneficia porque está tudo pronto na engine. Está tudo pronto no pacote, né? Então a gente já tem JSON entrou na 9.2, que basicamente a primeira versão do JSON internamente é um text, e a gente faz a questão do parser do JSON e os ponteiros isso, consegue ler. Nessa versão a gente não conseguia indexar o JSON inteiro, mas eu conseguia indexar um elemento do JSON, com um índice B-tree, por exemplo. Aí a partir da 9.4 veio o que se chama de JSON-B, que é uma implementação JSON binário para ter análogo ao binary JSON do MongoDB, mas é uma outra implementação, só para situar analogia para quem conhece, que na verdade em vez de eu armazenar internamente como um text, eu tenho uma estrutura de dados específica JSON com todos os ponteiros ali, toda a minha estrutura de dados, onde eu traduzo isso para a camada de aplicação, nesse caso o banco comum, um documento JSON, e internamente eu tenho ele estruturado em disco como um objeto. Em contrapartida não, resultado disso eu consigo indexar uma coluna inteira no JSON, com um dos índices, com o dist, se eu não me engano. Né? É o dist? É o dist. Eu sempre confundo o DIN e o DIST, mas tudo bem. É um desses dois tipos, que um é para espacial e o outro é para textual, e nesse caso é o mesmo que é para espacial. E aí eu consigo indexar essa coluna JSON, o JSON-B, e qualquer pesquisa que eu fizer usando esse documento JSON, mesmo seja um elemento interno, alguma coisa, ele vai ser capaz de usar o índice. E eu continuo tendo a capacidade, mesmo assim, de criar um índice B-tree só por um elemento do JSON. O que às vezes faz muito sentido, né? Porque eu posso armazenar qualquer coisa no JSON, né? Documento nested e tudo mais. O elemento de busca talvez seja um específico, não precisa do índice. Eu armazeno lá uma informação específica numa metadados, numa tag, e eu quero pesquisar só aquilo lá. Categoria. Indexa só aquilo lá. Indexo só aquilo lá. E eu vou ter muita performance. Sim, vai ter um índice menor também, né? Vai ter um índice menor, exatamente. Isso é fantástico, essa dá para se dizer assim, maleabilidade do banco, né, extensibilidade. Mas uma coisa que está no meu coração, assim, que não sai da minha memória, é o seguinte: teve uma época que estava tendo... Eu sigo o Fabrício no Twitter. Como é que é o teu... Quem quiser te seguir, o arroba aí? Arroba Fabrício Melo. Fabrício Melo, tudo em junto? tudo que é redes sociais, Fabrício Melo, com Z. Então, teve um dia, uma época de eleições, e o Fabrício colocou o resultado, né, a apuração em tempo real com o select do Postgres, e eu olhei aquele print, cara, ele está fazendo o select em cima do endpoint REST. Que maluquice é essa? Aí eu fui ver que era uma extensão, né, escrita em Postgres, que permite a gente fazer um select em cima de uma API REST. Cara, que maluquice. Cara, se isso funciona bem, isso resolve um problema meu. Que na época eu precisava, dentro de uma das plataformas que a gente tem, que é a plataforma de BI. Hoje já tem outras formas de fazer isso, importação de dados, de API, etc. e tal, mas isso resolveu um problema que foi consultar uma API em tempo real. Legal. Fazer um select em cima do endpoint, inclusive passando nos headers, authorization, quando necessário. Sim, você tem um bearer, né? Incrível. A gente escreve um select em cima de um endpoint REST. E eu comecei a usar aquilo lá e está em produção, funciona bem.
e num tweet, num post, né? Foi Que uma legal. brincadeira. Aquilo Foi uma foi só uma brincadeira, né? Claro que foi uma brincadeira. Eu tava ali ansioso por causa das eleições. E tu mostrou Tava brincando, assim, aí eu lembro que alguém tinha postado em tempo real, assim, só tá acompanhando aqui, fez todo um softwarezinho e tal. Aí eu lembrei da extensão é um client HTTP, né? Embutido como funções dentro do banco, né? É escrito em C. O cara que desenvolveu foi o Paul Ramsey, é um dos desenvolvedores do PostGIS. E aí eu peguei, vou pegar o HTTP client dele e vou consumir aquele endpoint lá e vou fazer um select aqui, e bota dentro do PSQL com o watch, aí eu vou ficar vendo sem fazer nada. E aí eu brinquei e tuitei. Uma brincadeira resolveu um problema, né? Até então isso não estava no meu radar, né? Tu conhecia a extensão, mas eu não, e talvez não ia conhecer nunca, ou talvez depois de alguns anos, né? Mas em função de um tweet eu passei a conhecer a extensão e usar ela, né? Então é um exemplo assim de como o Postgres é poderoso, mas nem todo o poder está no core, né? Está ao redor dele, com coisinhas que as pessoas vão agregando que resolvem problemas, né? Exato. Às vezes uma brincadeira resolve um problema. O ecossistema é muito diverso, né? Tem muita coisa em cima do Postgres. Muita.